Ah, agora é verdade, agora tá gravando mesmo. Então, pessoal, né, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de acionamentos de dispositivos elétricos automatizados, né? Essa é a turma era que é do professor Telzeira, né? O professor Tel, gente boníssima demais. Tinha um colega que falava assim, gente boníssima, né? Aí ele falava, nunca foi preso à toa, né? Sempre quando o fulano foi preso, ele estava fazendo alguma coisa, né? Tá amarrado, né? Com um amigo desse não precisa de inimigo, não, né? Então vamos lá, pessoal. Na aula anterior, deixa eu ver se é na sala correta que eu tô aqui. Isso. Na aula anterior, a gente viu sobre a instalação, né? Porque teve tanto feriado, né? A gente viu sobre a instalação do FluidSim, até eu fiz alteração, né? Se eu não me engano, aqui na biblioteca. A gente colocou aqui o software, o executável aqui, né? Em vez de utilizar esse daqui. Beleza. A gente falou da teoria do. Deixa eu ver se eu coloquei o material extra aqui. Não, não coloquei. Falei sobre a teoria inicial aí de circuitos hidráulicos, né? Eu ia até falar dos princípios, até já começar nele aqui. Deixa eu pôr aqui nessa visualização, que aí fica mais fácil. A gente falou da pneumática e também falou um pouco da pneumática, hidráulica, a gente falou quase nada. Bom, como eu sei que a tarefa, pessoal, as tarefas que a gente tem aqui são duas, né? Uma tem a ver com pneumática, a outra com hidráulica. Então, eu vou focar mais, né, na parte de pneumática aqui por enquanto, né? Então, nós temos os princípios aqui, né? Deixa eu pegar a simulação aqui. Ah, beleza. Guilhotina. Isso, essa daqui, ó. Eu lembro, eu até tinha parado aqui, ó. Propriedades do ar, né? Então, pessoal, linkando. Deixa eu fechar esse projeto aqui que tem trem demais aberto aqui. Nossa, mas tem trem aberto. É porque eu fiquei tão chocado aqui que não tava gravando. Foi uma aula legal, viu? Olha, eu não abri o. Já fazendo aqui a minha correção aqui. Não, aqui, ó, o ar, pessoal, ele tem algumas propriedades aqui, né? Dando, né, novamente o crédito aqui ao professor Fernandes aí, do Senai, aí, né, lá do Ceará. É isso mesmo. Então, o ar, né, ele tem o quê? A propriedade, ele é insípido, né? Inodoro, incolor,
né? Então ele não tem cor, ele não tem cheiro, e ele, né, não tem, vamos dizer assim, uma forma, né? Então percebemos através dos eventos, né, dos ventos, né, aviões, pássaros, que nele flutuam e se movimentam, né? Os pássaros, por exemplo, morcego, né, que é um mamífero, né, mas ele consegue utilizar os efeitos do ar, né, para realizar o voo, né? Então, a, uma das propriedades que o ar tem aqui, ó, assim, a gente percebendo indiretamente, a gente percebe o ar indiretamente através desses fenômenos aí, né? Então ele tem a propriedade de incompressibilidade. O que é isso, professor? Eu faço aqui a simulação, ó, eu tento comprimir o ar, ele vai chegar a um ponto aqui, ó, em que ele vai aumentar a temperatura e eu não vou conseguir, né, essa incompressibilidade, né, essas propriedades aqui, ele, ainda mais se eu submeter ele a uma energia, né, uma energia de ativação, igual a gente tem no cilindro ali, né, de máquinas térmicas, né, e uma energia de ativação, uma faísca ali, ou, por exemplo, o diesel, né, que ele tem uma compressibilidade ali que para dar partida, necessariamente você não precisa da vela para você fazer a partida ali, né? Precisa só do empurrão, por exemplo, né? É, essa é uma característica dos motores, né, movidos a diesel. Então, essa compressibilidade, eu posso comprimir, expandir ele, né? É uma característica interessante. Então, ó, ele vai ter um volume inicial, ele vai ter um volume final, e geralmente os circuitos, né? Lembra que eu falei? Nós temos circuitos, eu até dei aquela filosofada lá na primeira aula, né? Nós temos os circuitos hidráulicos, os circuitos pneumáticos, eles funcionam como um circuito elétrico. A diferença é que o sinal do pneumático é o ar e o sinal do hidráulico é um fluido, né? Pode ser água, pode ser um fluido hidráulico, né? Que ele tem base d'água, né? Pode ser um óleo e por aí vai, né? Então o pessoal utiliza bastante o pistão, né? Que é um elemento fundamental nos circuitos hidráulicos, né? Assim como no circuito elétrico. Lembra que eu até falei, né? O aluno geralmente ele tem dificuldade nessa disciplina. Por quê? Porque eletricidade, com dificuldade ou não, você já viu lá no segundo grau. Mas quem que estuda no segundo grau pneumática e hidráulica? É muito raro você ter esse estudo no colegial, que o pessoal chama, né? Na instrução aí do segundo grau usual, né, normal. A não ser que seja técnico, né, o concomitante, que você faz junto com o segundo grau, você não vai ter esse tipo de conhecimento. Então, no primeiro momento, né, a gente busca essas analogias de algo que a gente conhece para um novo conceito de circuito. Ah, professor, então quer dizer que o pistão ele poderia ser um resistor, ele poderia ser, né, trabalhar como um capacitor aí, né, acumular energia, né, energia potencial hidráulica aí, ou pneumática, né, ele pode acumular, ele pode expandir, né, ele pode trabalhar assim como um circuito elétrico trabalha, né. Então, outro exemplo aqui das propriedades do ar é a difusibilidade. O que que é isso, professor? Eu tenho, né, o ar aqui, ó, eu tenho dois tanques aqui com ar, né, né, uma característica aqui, né, colocaram com cor diferente, ó, justamente, né, esse daqui, obviamente, ele deveria estar, ele deveria estar o quê? Deixa eu voltar aqui. Nessa difusibilidade aqui, pessoal, é porque eu abro, né? Eu abro o invólucro aqui, né? A difusibilidade, ele vai o quê? Ele vai se expandir para os outros invólucros, né? No caso,
o invólucro, eu não sei como é que eu volto aqui, né? O invólucro anterior, eles tinham o mesmo formato, né? O mesmo formato geométrico ali, né? O mesmo formato 3D. Aí a expansibilidade é que ele vai assumir a forma do invólucro, tá vendo? Ó, tem um invólucro esférico, tem esse aqui, é um paralelepípedo reto retângulo, né? Isso se ele for em 90 graus aqui, não é uma caixa de sapato, né? Tem esse outro formato aqui diferente, tem esse outro aqui, ó. Então, por exemplo, ele vai entrar ali numa serpentina, né? O ar ali de um refrigerador. Então, essa expansibilidade ele vai assumir o formato do objeto, né? Do invólucro, do tanque aonde ele está sendo aplicado, tá? Outra coisa, propriedade do ar aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, ó, você tem dois balões, né? Retira-se o ar através de uma bomba de vácuo, né? Então quer dizer que o vermelho aqui é ar, né? Ele retirou o ar aqui através dessa bomba de vácuo, né? Haverá o desequilíbrio causado pela falta do ar. Olha, retirei e desconectei. Até então, o o condutor aqui, o cano, ele estava segurando, né? Ele estava segurando aqui nessa balança aqui, ó. Eu retirei o ar e expeli ele através dessa válvula aqui, né? Então, retirando o ar, ele ele tem o quê? Ele tem uma massa, né? Aqui fala peso do ar, mas ele tem uma massa característica, né? Ou seja, pouco ou não, essa massa que ele chama aqui de peso, né? Essa massa característica ali, ela infere quando de um projeto ali, de um sistema pneumático. Eu posso estender essas propriedades aqui também relacionado ao fluido, né? Porque o ar ele é um fluido, só que ele é um fluido com bem menor densidade do que a água, por exemplo, tá? Outra coisa aqui, ó, outra propriedade do ar aqui, ó. Em uma balança, a gente coloca nessa balança aqui, ó, que mostra este fato, né? A balança equilibra os dois balões aqui, ó, idênticos, abertos, expondo-se os balões em contato com uma chama. Beleza. O ar do seu interior se aquece, escapa pela boca do balão, né? Tornando-se assim menos denso, né? Então, é igual eu falei, né? Quando ele está mais frio, ele está mais denso. Quando ele está aquecido, ele fica menos denso. Vamos lá, ó. Vem aqui um bico de Bunsen, ó. Aqueci ele a 50 graus Celsius, né? Esse aqui continuou a uma temperatura, né? A mesma massa aqui, né? A 30 graus Celsius, né? Então ele com a menor densidade, ele fica com um peso aparente, né? Como se ele tivesse mais leve, tá bom? É porque ele vai ocupar, né? Ele não, não lembra que eu falei da a propriedade de é, expansibilidade, né? Ele aquecido, ele vai ocupar a parte de cima do invólucro, né? No caso, esse invólucro aqui cilíndrico, ou cilíndrico não, é esférico, tá? Outra propriedade do ar aqui, ó. Nessas camadas aqui, ó, eu tenho densidades. Quando eu tenho densidades diferentes, eu tenho um acúmulo diferenciado aí, né, em uma quantidade menor, né, de proporção de oxigênio, ó. Isso aqui é interessante, geralmente a gente escuta lá eu não sei se vocês já fizeram aí o curso o de NR10, né?
O GNR10, o DICEP, lá nos itens, o GNR10 tem 15 itens, o DICEP tem 18. Aí você tem a parte lá de resgate, de resgate aéreo, combate a incêndio. Aí lembra que o oxigênio, ele é o combustível de uma chama, né? Quando você incendeia um, um combustível líquido, por exemplo, ou um combustível sólido, a madeira, o papel, né? Que é um derivado aí da madeira. Então, você tem o oxigênio em uma certa proporção relacionado a outros gases que você encontra naturalmente na atmosfera terrestre. E a saber, pessoal, se não me falha a memória, é cerca, acho que de 16% de oxigênio que nós temos aqui na nossa esfera terrestre. Inclusive, né? Inclusive, aqui está falando oxigênio e nitrogênio, né? De forma natural, né? Ele tem que se ligar a dois átomos de oxigênio, né? Na forma natural, ele está no formato de O2, né? Num par, na ligação covalente. O nitrogênio também, né? Então, naturalmente, você tem, né, gases como o oxigênio, obviamente, que a gente usa para respirar. O nitrogênio também tem grande quantidade. Mas se não me falha a memória, o oxigênio tem cerca de 16%. Ah, professor, eu queria que o oxigênio aqui fosse puro, igual daquelas garrafas de oxigênio lá da White Martins, né? Eu queria que fosse puro. Se ele fosse puro, talvez nem existisse vida na Terra na forma que a gente conhece, né? Mas como assim, professor? Se eu tenho uma certa proporção maior que esses 16%, dependendo do ambiente, a atmosfera terrestre, né, como um todo ali, ela poderia tornar-se a explosiva. Ah, professor, então quer dizer que se eu tivesse mais oxigênio imerso na atmosfera terrestre, nossa, eu teria eu teria incêndios espontâneos, né? Ou seja, eu teria mais comburente para sustentar aquele incêndio? Sim. E você tem as camadas aqui, a troposfera, que é a que fica mais próxima aqui, ó, até 12 quilômetros, onde você encontra a concentração maior dos gases, né? Tipo o oxigênio, o nitrogênio, né? Nitrogênio, ele tem uma proporção muito maior, viu, pessoal? A estratosfera, ó, vou, nessa faixa aqui de 50 quilômetros, você já tem uma densidade aí de oxigênio e nitrogênio bem menor. Ó. Na mesosfera, menor ainda, 80 quilômetros. Ó. Na termosfera e ionosfera, a 500 quilômetros aqui, né, da crosta terrestre, né, nessa região aqui, você já tem já uma concentração bem menor aqui. Aí já a exosfera aqui, ou seja, os efeitos da gravidade, né? É porque é o seguinte, pessoal, lembra lá no livro de física, quando a gente vai fazer um cálculo de, por exemplo, a gente tem uma massa de um objeto e tem uma aceleração aplicada nele, né? Se você abandona o objeto aqui, ó, de cima da mesa, você tem a aplicação da força da gravidade, por exemplo, né? Mas a aceleração da gravidade, a gente considera aquele 9,8, né? Praticamente 10 metros por segundo quadrado, até 500 metros, se não me falha a memória, não é 500 quilômetros, não, pessoal, é até 500 metros eu posso considerar a aceleração da gravidade aquele valor de 9,8 alguma coisa, né? Ou considerar 10 metros por segundo quadrado. Já acima de 500 metros, eu já começo essa variação da aceleração da gravidade, ela começa a se modificar, né? Ela começa, se não me falha a memória, eu acho que é aumentar. Se não me falha a memória, eu teria que olhar a fórmula aqui, né?
Beleza. Então, assim, e basicamente nos circuitos pneumáticos, pessoal, nós utilizamos o ar atmosférico para ele ser, né, o potencial elétrico, né, a corrente elétrica que impulsiona, né, a pressão aí nos circuitos pneumáticos, tá? Então nós temos aqui, né, a fórmula física aqui, né, do circuito pneumático aqui, que a gente mais utiliza, né? Geralmente a gente vê isso lá no segundo grau, né? No segundo ano do segundo grau, né? A pressão, né? É igual à força aplicada numa determinada área. Igual aqui no pistão, né? Deixa eu aqui mostrando as pressões, né? Igual aqui, ó, no pistão, você tem aplicação em máquinas térmicas, né? No começo eram máquinas a vapor, depois foi melhorando a arquitetura dessas máquinas, né? Você tem os coadjuvantes aqui, né? Os atores principais aqui. Você tem a aplicação de uma força, né? E essa força ela vai compreender uma área, geralmente a área do pistão, né? Você tem a força lá dentro do compressor. Geralmente o compressor ele tem uma arquitetura, né? Por exemplo, aqui, ó. Geralmente a gente utiliza em PSI, né? Os instrumentos aí de leitura, né? O PSI, o milímetro de mercúrio, o quilopascal, em algumas aplicações aí, né? O bar, em experimento científico, a atmosfera, né? Lembra lá as CNTPs, né? As condições normais de temperatura e pressão, que é de uma atmosfera. Tem alguns experimentos químicos, né? Que a gente tem que garantir as CNTPs, ou seja, garantir que a pressão atmosférica esteja a 1 atm, garantir que a temperatura esteja, se eu não me engano, a 24 graus Celsius, e por aí vai, né? Aí, dentro desses, né, desses coadjuvantes aí, né, desses atores, o pistão aqui, né, ele é apenas um atuador, mas eu preciso de um motor, né, ou seja, um motor pneumático ou um motor hidráulico para gerar essa força motriz. Daí a gente utiliza várias arquiteturas aí no mercado. Basicamente são os compressores, né? A saber aqui, ó, os compressores de deslocamento positivo, né? Que são os pistões, né? A gente tem o pistão, basicamente, né? Máquinas térmicas, né? Que você tem a aplicação aqui da faísca, ele vai energizar a pulverização da gasolina, do álcool, né? E ele vai fazer com que esse pistão no final das contas, pessoal, por exemplo, você tem ali um motor a combustão interna, ó, você tem aqui a árvore que fica dentro lá do cárter, né, imerso aqui a óleo. Aí você vai ter o pistão aqui, ó, pistão, o braço dele aqui, ó. Ele é acoplado aqui, ó, nesses vários pontos da árvore aqui, ó. Pegar o clássico aqui, ó, de 4 cilindros aqui, ó. É como se eu tivesse o quê? Pedalando ali uma bicicleta, né? Aqui é como se fosse o pé direito, né? O pé direito e o pé esquerdo aqui, ó. Basicamente, você tem acontecendo aqui os gases, né? Ele aquecendo aqui, né? Você tem a vela aqui, aí você tem, né? Enquanto um está comprimindo, o outro está em expansão, né? Aí o chamado motor aí, né? Aí tem os quantos tempos, né? Tem o de 4 tempos aí, por aí vai, né?
Então, basicamente, você tem um monte ali de pernas, né? Pés ali, né? Pés esquerdo, pé direito. Enquanto um faz a compressão, o outro faz a contração. Então, esse implemento aqui, que começou lá numa bicicleta, ele virou uma máquina a vapor, depois virou uma máquina de combustão interna, utilizando gasolina, né? Utilizando diesel aí, né? Gasolina e diesel são subprodutos aí, né, do petróleo e tal. Nós temos, né, o álcool aí, também é um subproduto, mas você tem ele, você pode fazer o beneficiamento dele, né, é, é, ele é orgânico, né, mas, assim, não que o do petróleo não seja, viu? Mas, assim, obter ele de uma outra forma aí, né? Então você tem os pistões, os rotativos, basicamente ele usa o princípio do parafuso de Arquimedes. Esses rotativos aqui, ó, até o dinâmico aqui, o centrífugo, por exemplo, uma bomba, né, uma bomba aqui, ó, ela vai girar em alta velocidade e vai fazer com que o ar aqui, ó, até nesse daqui, ó, do rotativo, ela vai fazer com que o ar ele seja o quê? Ele seja empurrado aqui, ó, nesse caso aqui, ó. O ar ele é pressionado e ele é jogado, né, em alta velocidade por um motor elétrico, por exemplo, né? Ele é jogado ele é acelerado em alta velocidade dentro da câmara ali, né? E ele vai ser expulso lá no circuito pneumático, por exemplo, tá? Então aqui a gente tem um exemplo aqui de um pistão, né? Esse tipo de arquitetura aqui, ó, os compressores do tipo pistão, né? Você tem ele impulsionado por um motor elétrico, né? Pode ser um motor também a combustão interna. Geralmente ele tem esse desenho aqui, ó, um compressor. A gente vai encontrar até aqui nas tarefas aqui, né? Na hora que a gente for analisar cada uma um conjunto de compressor, você vai também achar ele com essa simbologia aqui, ó, só esse triângulo. Aí aqui está saindo o compressor, né, a tomada aqui do compressor, indo para uma válvula, por exemplo, né? É bastante utilizado atualmente, isso é verdade. Isso daqui eu tirei de um treinamento do fabricante aqui da Festo, pessoal. Geralmente os professores aqui, né, do Senai, também de outras instituições, eles fazem esses treinamentos aqui para a gente, né, poder não só falar o que está acontecendo aqui das tecnologias, né, existentes, tecnologias emergentes, né? Inclusive o programa que a gente utiliza aqui é um programa que foi projetado pela própria Festo, né? Então, ó, bastante utilizado atualmente, suporta pressões acima de 10 bar, né? Contamina o ar com óleo, né? Isso já é uma desvantagem, né? O ar dele aqui, ó, ele vai ser contaminado com óleo. Existe um fluido, né? Um fluido que ele como é que é o nome? Ele é lubrificante, né? Um fluido lubrificante à base d'água, né? Basicamente, a maioria dos fluidos lubrificantes, eles são com base no óleo, né? Nas oleaginosas, né? Então, esses com baseado em óleo, nós temos que utilizar alguns filtros, tá? A compressão é pulsante, ou seja, eu tenho uma onda de compressão e outra de expansão. Comprimo e expando, né? Aí nesse caso aqui, ó, eu tenho utilizando aqui dois pistões aqui sendo impulsionado por esse motor elétrico que está aqui, ó. Então eu posso ter o conjunto inteiro aqui, né, sendo representado por essa simbologia ou representado por esse triângulo aqui. A gente vai ver depois na próxima aula, provavelmente, quando a gente estiver analisando a primeira atividade, tá? Aqui os axiais aqui, ó, a compressão contínua,
Esse daqui, ó, é compressão por pulso, né? Comprime, expande, comprime, expande. Esse daqui não, é compressão sem expansão aqui, ó. É compressão contínua, isento de lubrificação, né? Ele tá seco, mas assim, tem a lubrificação, né? Na base, a base d'água, viu, pessoal? Não é assim totalmente isento de lubrificação, não, tá? Porque senão você tem um desgaste prematuro, né? Mas a lubrificação que ele está falando, a isenção, é com base em óleo, tá? Alta vazão, né? Porque ele não fica impulso, né? Igual aqueles compressores, né? Fica aquele barulho, né? Pulsante, né? Baixa manutenção, né? Ou seja, você pode trabalhar ali, né, o tempo inteiro. Custo elevado, obviamente, né? Grande aplicação na indústria, né? Inclusive, por ele ser isento da lubrificação convencional aqui, né? Ele é ideal para ambientes, né? Ambientes produtivos aí, de alimentos, por exemplo, que você precisa de um ambiente asséptico, né? Ou seja, um ambiente limpo, né? Então aqui a gente tem um resumo aqui da rede de ar comprimido, tá, pessoal? Então esse resumo aqui, né, você vai ter o compressor, o resfriador aqui, né, dependendo do processo aqui de compressão, né? E assim, se você comprime o ar, a gente viu lá que o efeito da compressão tem até um. Deixa eu ver se ele está aqui mais para frente aqui. Ele não está aqui mais para frente, não. Lembra lá nos livros de física que você tem um ambiente aqui fechado, aí você tem uma torneira aqui, ó, que vai fazer com que eu tenho troca aqui, ó, troca de material, ou seja, troca de volume, né? Aí lembra, acho que é a lei de Clapeyron que chama, né? Aqui eu tenho a pressão, né? Simbolizada alguns livros aqui, ó, pela letra um P minúsculo, ou um P, geralmente eles colocam um P maiúsculo, né? Para simbolizar pressão. Quando é um P que eu tenho, ela é uma grandeza vetorial, por exemplo, aí é de força-peso, né? A força da gravidade, né? Mas quando ele está sem esse P aqui, geralmente lá no livro de física, é o P maiúsculo, né? Então você tem o quê? Há uma pressão inicial, ou P0, você vai ter um volume inicial e você vai ter uma temperatura inicial, né? Tem livros que coloca zero, né, para dizer que é início, ou I também, né? Ou P1, pressão 1, volume 1, temperatura 1. No outro ambiente, você vai ter a aplicação de uma certa pressão final, de um volume final e de uma temperatura final aqui. Então, pessoal, isso daqui, ó, vamos supor que eles são iguais aqui, né? Esses dois invólucros. Então, eu posso o quê? Eu posso fazer igual naquele experimento lá, aqui, ó, um bico de Bússia aqui, né? Aquecer e ele aumentar a temperatura. Ele aumenta aqui a temperatura, mantendo, consequentemente, se eu aumentar a temperatura e deixar aqui fechado, a pressão dele aqui, ó, ela vai aumentar também. Ó. Aumenta a temperatura, eu aumento o grau de agitação médio das partículas, né? E essa pressão aqui, ela vai aumentar. Então, as leis de Clapeyron, eu posso, através desses invólucros, ou desses tubos aqui, né? Eu posso armazenar, né, um determinado fluido, né, no caso aí, um determinado gás, né? No caso aqui, a gente utiliza o ar mesmo, né? O ar atmosférico, né? É, eu posso armazenar, ele vai atingir o volume do objeto, ou seja, ele vai
vai ter um volume constante. A única coisa que vai variar a pressão aqui, né? Que a gente chama de transformação isovolumétrica aqui, né? O volume continua o mesmo, eu só continua constante, né? CTE, que o pessoal chama, né? Continua o mesmo, só que a temperatura e a pressão ela vai alterar, por quê? Porque aumentei a temperatura, aumentei o grau de agitação médio das partículas aqui no invólucro e essa pressão aumenta, né? É um jeito de aumentar essa pressão. Ah, mas eu não quero aumentar a temperatura, né? Vai manter o mesmo volume. Ah, eu não quero aumentar a temperatura, então eu vou ter que colocar uma válvula aqui, né? Semelhante a uma válvula de alívio, para ela fazer o quê? A sucção do ar, né? Para armazenar esse ar e aqui dentro eu tenho um compressor. Aí esse compressor, ele vai aumentar o grau de agitação térmica das partículas, né? É, de forma, né? De forma, vamos dizer assim, não natural, né? Ele vai o quê? Vai literalmente girar, né? Pressionar essas partículas contra um invólucro aqui que ele tem um volume, né? E obviamente vai haver um aumento da temperatura aqui, né? Um aumento da temperatura, né? E um aumento aí da pressão, tá? Então, pessoal, aqui é só mesmo para a gente entender aqui esses elementos aí do circuito pneumático. Aqui você tem um diagrama aqui mostrando, né, a parte de filtragem, tá? Aqui é o reservatório, né? Onde você vai literalmente guardar, né? Igual tá aqui, ó, guardar o ar comprimido. Beleza, ó, estabiliza a rede de ar comprimido. Eu não preciso fazer a sucção dele na hora para eu fazer a compressão e injetar ele no sistema. Elimina oscilações, principalmente se você utilizar, né, um sistema igual esse sistema aqui, ó, que tem um fluxo contínuo de ar, tá? Garantia de reserva, né, um reservatório, refrigera o ar por sua grande superfície aqui, né? Separa parte da umidade contida no ar. É porque é o seguinte, pessoal, esse processo aqui, né, de criação, né, você tem aqui ó, o secador, né? Esse ar também ele precisa ser filtrado. Esse ar, ele geralmente ele vai se aquecer, ele vai ficar mais seco. Então, você precisa retirar essa umidade, né, para você ter o ar ali puro, né, seco e puro, porque se você tiver ele muito úmido, ele também pode provocar, né, a degradação do sistema ali pneumático prematura, tá? Os secadores por adsorção, né? Você coloca aqui essa adsorção aqui, ele literalmente é semelhante, pessoal. É, sabe aquele produto que a gente compra e coloca no guarda-roupa ali para retirar o mofo, né? A umidade, essa adsorção ali, você vai utilizar um produto, esse produto ali, né? Que fica imerso aqui no reservatório, às vezes até no filtro mesmo, né? Ele vai fazer essa retenção dessa umidade e depois essa umidade ela pode ser aliviada, né? Por uma válvula ali, né? Do filtro. Por exemplo, aqui, ó, material dessecante aqui, ó, o filtro todo cheio, né? Desse material aqui, ó. O ar entra por aqui, passa pelo material dissecante, né? Ele é, retira o grau de umidade aqui, ó, e ele sai pelo outro lado sem as impurezas, né? Sem a água. Sem a umidade aqui, ó. Um efeito
Olha, ó, falta de tratamento do ar, ó. Essa parte metálica aqui, ó, ela já está enferrujando, né? Aqui, ó, filtro aqui, ó, sem o tratamento do ar, tá vendo? Ó? Literalmente tá vazando aqui, né? Aqui, ó, a unidade de tratamento, ó, você tem o filtro de partículas, o regulador de pressão, a parte de lubrificação, né? Seja ela por óleo ou líquido mesmo, né? E você tem ela toda montada aqui, ó. Vou mostrar aqui um para vocês. Deixa eu mostrar aqui, ó. Esse filtro aqui, né, de partículas, né? A partícula que fica dentro ali, né? Imagina, né? Aquele compressor girando em alta velocidade, você tem umidade, você também tem partículas ali, às vezes ele está batendo ali no fundo ali do compressor, e aí partículas metálicas ali, ou da pintura, né? Da pintura geralmente é pelo lado de fora, né? Mas tem maluco que pinta pela parte de dentro ali. Então, essas partículas, ou partícula que ele extrai, né, a válvula lá de alívio, né, alívio negativo, né, você tem um alívio positivo em que você libera o ar, e o alívio negativo em que você faz a absorção desse ar ali do ar ambiente, do ar atmosférico, né. Então, ele vai ser acelerado ali pelo compressor, e esse ar ele vai estar cheio de partículas, cheio de umidade, né? O filtro dessecante, né? O material dessecante, ele vai absorver essa umidade e vai liberar ela pelo filtro, semelhante a esse daqui, ó, o de partículas aqui, ó, vai estar em alta rotação, né? Essas partículas aqui, ó, esse filtro esse elemento filtrante aqui, ó, essas partículas, elas vão ser depositadas aqui, ó, vão estar virando em alta velocidade, vão ser depositadas aqui e depois drenadas, né? E depois esse ar aqui, ó, depois de passar por essa seleção aqui, né? Aí tem a placa defletora aqui, ó, ele vai ser o quê? Em alta velocidade aqui, ó, ele vem o ar aqui por fora, a partícula desce, ela fica aqui e depois ela escorre por esses furos e o ar, né, sem a partícula aqui, aí você tem até filtro, telinhas muito pequenas aqui, ó, também para ajudar. E ele vai ser pelo movimento aqui de rotação, né? Ele vai ser sugado aqui pelo centro, né? E aí, por exemplo, o ar fica aqui girando aqui em volta aqui, né? Em alta velocidade, com as partículas, ele ele decanta, cai aqui, né? Como o ar ele não tem, né? Ele não é uma partícula, né? Ele vai atravessar o filtro e ele vai sair aqui por dentro, aqui, ó, livre de impurezas e livre de umidade, né? Já que ele passou pelo filtro dessecante, tá? Essa parte aqui, pessoal, vou até deixar disponível para vocês verem aqui, né, os vários, né, tipos, e os elementos de máquina que a gente tem aqui, né? Aqui, ó, o filtro de adsorção aqui, ó, filtro de cartão, ó, de cartão foi bom, né? Carvão ativado, ó, e tem, nossa, ó, 0,0003 parte por milhão aqui, né? Um filtro que ele tem né, um fator de absorção aqui, ó, partículas, só o ar mesmo que atravessa aqui, pessoal. Dependendo aqui, ó, nem eu ouso dizer aqui, dependendo do tratamento, né? Antígenos, às vezes, eles não vão passar por esse filtro aqui, né? Dependendo do tipo de filtro e do tipo de fluido, que no caso o fluido aqui é o ar, né? A gente tem um lubrificante aqui, ó.
Olha, o mesmo não é. Ó, que tipo de óleo deve ser usado para lubrificar o sistema pneumático? Ó, o melhor mesmo é não usar óleo, igual ele está falando aqui, ó. Porém, em sistemas onde o óleo é necessário, utilizar óleo hidráulico com viscosidade, né, ISO, né, esse o VG 32 aqui, né? Então, ou você utilizar um óleo com essa viscosidade, ou utilizar uma base d'água que ele tem uma viscosidade também, né, adequada aí, tá? Deixa eu ver o que é mais importante para a gente falar aqui. Eu vou deixar, pessoal, eu vou até salvar aqui, ó. Eu vou deixar nessa parte aqui, ó. Se eu for entrar aqui nessa questão de válvula, eu vou deixar para explicar essa questão de válvula já da gente falando da atividade que é na próxima aula, beleza? Aí na próxima aula a gente já vai falar, quer ver? Não vou. A gente já vai fazer a análise da atividade um, que a gente já tem subsídio já suficiente para falar, né, sobre a teoria aí, né, e fazer a simulação, né, já que a gente já aprendeu a instalar o software, vimos sobre os princípios aqui de pneumática. Nós temos aqui, esse aqui é um pouquinho complicado, pessoal, mas assim, eu acho que é melhor eu explicar ele já falando da atividade, inclusive mostrando a simulação, ó. Só para vocês entenderem aqui, ó, por exemplo, esse sistema aqui, ó, é um sistema de guilhotina pneumática. Ele tem as válvulas aqui, ele tem os filtros, né? Esse triângulozinho aqui é o filtro. Ele é um sistema de segurança, ó, em que para essa guilhotina aqui, ó, descer, eu tenho que atuar, né? Isso aqui é uma atuação manual, né? Eu tenho que atuar ao mesmo tempo os comandos aqui, o botão, né? Que aciona a guilhotina aqui, ó. Aí quando eu os aciono ao mesmo tempo, é que, ó, tá vendo, ó, que a guilhotina ela é acionada. Se eu tentar ou acionar por esse ou apertando esse outro aqui, ó, eu não vou ter o acionamento efetivo. E geralmente, para a gente fazer esse tipo de acionamento, a gente utiliza uma válvula. Deixa eu ver se está aqui. Ó, deixa eu ver se eu acho aqui o sistema aqui, ó. Era aqui mesmo, pessoal. Né, essa aqui é duas posições, mas existe uma válvula aqui, que você coloca aqui no meio. Deixa eu ver se ela tá lá no final. Não, não é essa bidirecional. Ah, essa daqui, ó. Para a gente não ter que fazer todo esse aparato aqui, a gente tem que utilizar esse tipo de válvula aqui, que é chamada de válvula de simultaneidade, né? Então, eu só consigo se eu, na hora que eu apertar esses botões aqui, né, que eu interligo na válvula, eu utilizar uma de simultaneidade aqui, ó. Já fica a dica já para a próxima tarefa. Eu vou até salvar aqui, ó, e já deixar
nesse slide aqui que a gente utiliza ele, né, para análise do exercício na próxima aula, tá bom? Salvei aqui. Agora eu vou parar a gravação. Agora realmente estava gravando. Então é isso, Paulo. Fica com Deus. Até nossa próxima web aula, tá? Professor, muito obrigado pela aula. Até a próxima web aula, né? O senhor falou que vai falar a respeito das atividades Sim, sim. na próxima aula, então a gente conversa sobre elas lá, então, Então, beleza. né? Agradeço demais. Eu já li as atividades, mas eu fiquei com alguma dúvida. Aí Não, nessa próxima aula a pô, gente. primeira vez na televisão que você vê ali, você fica com dúvida mesmo, viu? Tá É certo. complicado. Pois é, mas aí a gente Beleza? soluciona essas dúvidas na próxima quarta-feira. Sim, Pessoal, sim. muito obrigado, uma boa semana, até quarta que vem. Jesus abençoe. Vai, também.